Você acha que sabe tudo sobre vampiros, que eles dormem em caixões, têm presas afiadas e se transformam em morcegos. A verdade é que a lenda do vampiro é muito mais antiga e assustadora do que Hollywood nos faz acreditar. A história real não envolve contos de amor proibido, mas sim o terror puro, a ignorância e uma dose de ciência que ninguém entendia. A figura do vampiro que conhecemos hoje nasceu na Europa Oriental, especialmente em países como Sérvia e Romênia. Mas antes de se tornar o Conde Drácula, ele era bem diferente. A origem da lenda do vampirismo é uma mistura de medo, folclore e explicações rudimentares. Não existe uma única fonte, mas sim uma evolução de crenças em diferentes culturas que, com o passar do tempo, convergiram na figura do vampiro que conhecemos hoje. Imagine uma época em que o conhecimento sobre o corpo humano era quase nulo. Quando as pessoas exumavam um cadáver, elas se deparavam com cenas perturbadoras. O corpo inchado pelos gases da decomposição, a pele esticada, a boca com um líquido avermelhado que parecia sangue. Como não havia uma explicação racional para isso, a conclusão era de que o morto havia se levantado de seu túmulo e se alimentado de sangue. Havia também outras razões que alimentavam essas crenças. Epidemias de doenças, com os surtos de doenças como a tuberculose, que fazia as pessoas ficarem pálidas e enfraquecidas. Eram atribuídos a um vampiro, que se alimentava de energia vital dos doentes. E o mais assustador, que eram os enterros prematuros. Em tempos de desinformação, mortes em coma ou em outros estados eram confundidos com óbitos reais. Quando o morto era desenterrado, ele era encontrado com unhas e cabelos que parecia ter crescido, um engano causado pela retração da pele e com a aparência de quem lutou para sair do caixão. Havia também a existência de algumas doenças que as pessoas associavam com a lenda do vampiro, como a porfiria, que é um grupo de doenças raras que afeta o sistema nervoso e a pele, causando pele sensível à luz, aparência pálida e deformada e problemas neurológicos. A doença pode causar o encolhimento das gengivas, expondo os dentes e fazendo-os parecerem presas, além de causar alucinações e agressividade. Para a ciência da época, era um mistério. Para o povo, era a prova final de que o vampiro existia. Então, como um cadáver inchado e assustador se transformou no charmoso e aristocrático Conde Drácula? A gente pode agradecer a um único homem, Bram Stoker. O romance Drácula, de 1897, foi o ponto de virada. Stoker não só deu ao vampiro um nome e uma história, como também o transformou em uma figura complexa, sedutora e com poderes sobrenaturais, como a capacidade de se transformar em morcego. A associação com o morcego também veio de uma mistura de fatos e lendas. Os conquistadores espanhóis descobriram o morcego vampiro na América do Sul e o nome ficou ligado à lenda europeia, selando para sempre a conexão. A figura do Conde Drácula do romance de Bram Stoker foi parcialmente baseado no príncipe romeno Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador. No entanto, é crucial entender que a inspiração de Stoker foi apenas em aspectos históricos e no nome, e não em uma conexão direta entre Vlad e o vampirismo folclórico. Bram Stoker soube de Vlad III por meio de pesquisa sobre a região da Valáquia, atual Romênia, e se interessou por alguns detalhes. O nome Drácula. O nome de Vlad III era Vlad Draculae, que significa dragão ou diabo. Stoker se apoderou do nome para seu personagem, transformando-o em Drácula. E a fama de crueldade. Vlad, o Empalador, ficou conhecido por sua crueldade e por usar o empalamento como forma de tortura e execução contra seus inimigos. Usava-se como uma estaca de madeira, cuidadosamente cravada às nádegas das vítimas, emergindo pouco abaixo dos ombros. Esse método deixava os órgãos vitais intactos, de forma que a vítima
passava 48 horas de sofrimento, terrível, antes de morrer. Vlad sacrificava animais dos seus inimigos, praticava guerra biológica e chegou a matar uma multidão de pobres, doentes e cegos. E convidou eles para um banquete, apenas para queimá-los vivos, e comemorou como sendo a eliminação dos socialmente inferiores. Existe uma história que depois de queimar um subúrbio da Transilvânia e empalar os prisioneiros, Vlad sentou-se para jantar, enquanto observava seus homens cortarem os membros das vítimas. E com tanta crueldade, surgiram relatos de que Vlad embebia o pão no sangue das vítimas antes de comê-lo. Bom, com certeza, Vlad não foi um vampiro, mas apenas mais um psicopata com poder, algo comum na história humana. A lenda do vampirismo na Romênia e na Europa Oriental já existia muito antes de Vlad. O príncipe era uma figura histórica real, com um legado de governante tirânico, mas não há provas históricas reais de que ele se alimentava de sangue. Bram Stoker teve a ideia fantástica de unir duas histórias distintas: a lenda folclórica do vampiro, a criatura do folclore eslavo, um cadáver inchado e desfigurado que se levanta da tumba, e a história de Vlad, o Empalador, um governante temido, cuja fama de crueldade e o nome Drácula era aterrorizante por si só. Ao unir os dois elementos, Stoker criou um personagem fantástico. Ele deu à criatura folclórica um nome poderoso, uma linhagem nobre, um castelo e uma história de vida cheia de violência e mistério, transformando o morto-vivo em um aristocrata elegante e perigoso. O Conde Drácula é, portanto, uma junção literária que se tornou mais famosa do que as duas inspirações originais. No fim das contas, o vampiro é um reflexo dos nossos próprios medos. O medo da morte, do desconhecido e de doenças que não conseguimos entender. A lenda se transformou de um cadáver inchado em um ser mitológico, que nos assusta e nos fascina. As histórias de vampiros fascinam as pessoas porque exploram alguns dos nossos medos e desejos mais profundos e contraditórios. A figura do vampiro é complexa, misturando o aterrorizante com o sedutor, o mortal com o imortal, o que o torna um símbolo perfeito para a natureza humana. Os vampiros sempre foram uma metáfora para o outro, o estrangeiro, o diferente, o que não se encaixa. No folclore original, eram pessoas que morriam de forma misteriosa ou que tinham hábitos fora do comum. Na literatura, como em Drácula, o vampiro é um forasteiro aristocrático que chega de uma terra distante e ameaça a ordem social. Essa figura nos permite explorar o medo do desconhecido. E uma das principais razões por trás do fascínio está a dualidade do vampiro. Ele não está nem vivo nem morto. É um ser imortal, o que apela ao desejo universal de viver para sempre. Sedução e erotismo. Desde o romance de Bram Stoker e outras histórias góticas, o vampiro foi transformado de um cadáver inchado para um ser elegante e sedutor. O ato de morder o pescoço e sugar o sangue tem um forte apelo erótico e sensual, representando a perda do controle, uma conexão íntima, perigosa e proibida. Esse elemento de perigo e atração, misturando com a beleza e o magnetismo do vampiro, desperta a curiosidade e o desejo do público de forma segura. E a figura do monstro humano. Diferente de outros monstros, como zumbis ou lobisomens, o vampiro mantém sua inteligência, memória e, em muitas histórias, sua capacidade de amar. Isso se torna um monstro com quem podemos ter empatia. As histórias de vampiro nos fascinam porque eles são espelhos de nós mesmos. Desejamos a imortalidade e a beleza, mas temos medo da escuridão e das consequências. Eles representam a linha tênue entre o que nos atrai e o que nos aterroriza. O vampiro é uma das figuras mais bem-sucedidas e adaptáveis das artes, transcendendo o folclore para se tornar um ícone cultural em diversas mídias, como literatura, cinema, televisão e até música.
A sua popularidade duradoura se deve à capacidade de se reinventar e refletir os medos e desejos de cada época. E aí, qual é a sua parte favorita dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E se inscreva no canal. E até a próxima!